Se você chegou até aqui, provavelmente já assistiu Coragem, o Cão Covarde, e com toda certeza também já teve um trauma relacionado a esse desenho. Porque olha, o que não falta são seres bizarros e cenas que me dão calafrios até hoje. E por mais aleatório e confuso ele seja, ele sim tem uma história por trás. E é isso que eu vou trazer aqui nesse vídeo hoje. Então não se esqueça de deixar um like e um comentário se você gostar do vídeo, que isso me ajuda demais e mostra pro YouTube que vocês estão gostando do meu trabalho. E se ainda não é inscrito nesse canal e gosta das histórias dos desenhos que eu faço, claro, se inscreva e ative o sininho. Como eu demoro muito para postar entre uma história e outra, isso é bem útil e vocês vão saber quando terminar a próxima história, beleza? Então recado dado, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Quando Coragem ainda era um bebê, ele já era medroso e inseguro. Porém, ele tinha ótimos pais que eram muito compreensíveis com ele. Eles o amavam e cuidavam dele. Só que um dia ele acabou preso no ferro do portão da sua casa. E para tirá-lo dali, eles levaram ele até um veterinário, que de veterinário não tinha nada. Ele era um doutor sinistro que acabou capturando os pais do Coragem. E além disso, ele já fazia vários experimentos com diversos animais, aquele típico doutor maluco e assustador. E ele estava obcecado com o plano de enviar e criar cachorros no meio do espaço, conseguindo começar isso com os pais do Coragem, que felizmente acabou conseguindo escapar, mas teve que assistir os seus pais irem embora e agora ele estava completamente só. Mas não por muito tempo, porque quando ele tenta escapar, ele acaba caindo no lixo na parte de fora e acaba sendo encontrado pela Muriel, que imediatamente o adota e por toda a sua valentia acaba dando o nome dele de Coragem. Assim ela leva ele até o seu novo lar, que é nada mais do que uma granja do seu marido Eustácio, localizado em lugar nenhum. E onde fica lugar nenhum? Bom, na verdade em Arkansas, nos Estados Unidos. Ele é um lugar tão estranho, peculiar, onde toda desgraça acontece, que a gente pode encarar ele como um personagem à parte. É sério, qualquer coisa pode acontecer ali sem nenhuma explicação. O registro mais antigo que temos de lugar nenhum é que há muito tempo atrás ela era completamente congelada e era habitada por alguns bonecos de neve que tinham vida. Só que por conta da ação do homem, aquele lugar começou a derreter e um daqueles bonecos acabou perdendo todos que ele amava. E claro que um dia ele iria se vingar por isso. E bom, depois disso, todo aquele gelo derreteu e virou um enorme lago, uma enorme represa. E é por isso que depois de tanto tempo ele foi se tornar um lugar tão árido e seco. Então sim, os humanos acabaram indo viver por ali e eles acabaram transformando essa área mais árida em nada mais do que o seu cemitério. Só que não ia demorar muito para eles saírem dali devido a todas aquelas coisas bizarras e assustadoras que aconteciam. Começando pelos aliens. Talvez lugar nenhum é um daqueles lugares da Terra que atraem aliens. Muito provavelmente ele sempre foi usado como uma zona de aterrissagem deles. Afinal, a cada 2 ou 3 capítulos aparecia um alien por ali e eles sempre aterrissam bem na frente da casa do Coragem. E olha que legal, esses aliens até têm uma espécie de cosmologia e alguns seres são bem poderosos, como as baleias espaciais que se alimentam de galáxias inteiras. O povo espacial, que ao contrário, ele cria estrelas e essas estrelas se tornam os planetas. E tem também essa girafa bizarra que fica jogando tênis com asteroides e é por causa dela provavelmente que eles acabam caindo aqui na Terra. E assim vai, diversos aliens, mas não só são eles que aparecem em lugar nenhum. Às vezes ali aparecia também deuses diretamente do Olimpo. E sem falar do grande espectro de fantasmas, maldições, personagens sobrenaturais e tudo que se possa imaginar que aparece ali em lugar nenhum.
Então a gente pode ter uma noção do porquê os humanos não ficaram mais ali. Eles deixaram o cemitério e foram para uma parte mais segura. Inclusive mais para frente o próprio governo iria usar aquele lugar para conduzir experimentos dos mais variados possíveis. E até existem aqueles magnatas que conseguem controlar tudo no universo de Coragem com a sua grande quantia de dinheiro. E bom, não sei porquê, não sei da onde essa pessoa tirou da cabeça dela que seria uma boa ideia comprar uma terra ali em lugar nenhum e tentar iniciar uma plantação. No mínimo ele tinha que ter comprado muito barato essa terra, porque em cima de um cemitério velho, cheio de experimentos do governo, maldições, fantasmas, alienígenas, a pessoa no mínimo devia saber o que ela estava fazendo. E o pior que sim, o velhinho que começou e que construiu essa plantação era muito inteligente, porque olha, isso aconteceu há 250 anos atrás, quando os humanos nem sequer controlavam a energia direito, e ele já criou o seu primeiro moinho movido a vento e usou ele para ter a sua própria energia elétrica. E além de tudo isso, parecia que ele também sabia muito bem sobre essas artes ocultas, porque a sua criação acabou causando inveja e desejo em outras pessoas, e por isso ele acabou talhando em seu moinho alguns símbolos mágicos de proteção, e assim ele estaria salvo, contanto que o moinho continuasse se movimentando. E bom, essa fazenda foi passando de geração em geração até chegar nas mãos do Wicket Baj, que era o pai do Eustácio. E desde essa época o pai dele tentava plantar ali, mas a terra era completamente infértil. Bom, não é para menos, olha a cara desse lugar. Mas o que impede isso não é só os recursos naturais, mas também que essa terra tem que ser cuidada por uma pessoa do bem. Apenas uma pessoa pura e com boas intenções conseguiria fazer com que alguma coisa nascesse naquela terra. E bom, esse não era o caso do Wicked, que não conseguia plantar nada, e além disso ele passou toda a sua vida lutando contra uma baleia de areia. Sim, ele usava um barco no meio da areia, e a gente pode entender um pouco da ignorância herdada pelo Eustácio. E bom, ele nunca conseguiu capturá-la, mas o que ele conseguiu foi um acordeão dela, apostados em um jogo de cartas entre eles. E essa foi toda a vida e importância do Wicked. Eu acho que ele nunca fez algo além disso, a não ser o fato dele ser careca e passar isso pro seu filho. Inclusive a sua esposa também é careca, e isso é um assunto bem delicado entre eles. E o mais bizarro de tudo é que eles não tiveram apenas o Eustácio como filho, mas também um segundo filho chamado Horst. E este era completamente diferente de todos eles. Ele era alto, forte, um grande aventureiro, e sim, ele tinha cabelo. E ele era conhecido pelas diversas aventuras que ele teve pelo mundo, como a lenda do Chapéu de Ouro, que era protegido por monges de uma religião antiga. Ele acabou visitando esse lugar, fez um mapa para um dia retornar, que mais tarde ele daria para o seu irmãozinho Eustácio, que desde muito pequeno já era careca. E ao que parece ele não era todo do bem não. Bem no topo de uma grande montanha tinha um spa de cabras e de bodes, que era usado pelo seu lago com águas milagrosas e rejuvenescedoras. Só que um dia o Horst acabou encontrando esse lugar, levou outros humanos para lá e acabou expulsando todas as cabras e bodes, restando apenas um que se vingaria pela sua espécie, mandando todos os humanos penhasco abaixo. E desde então nunca mais se ouviu falar do Horst. Ele ficou desaparecido, ao que parece por uma maldição. Só que durante toda a sua jornada ele acabou acumulando muito e muito dinheiro que ele guardava dentro de uma maleta mágica, e por conta disso ele não podia abri-la, senão ele seria sugado por ela. E como nunca mais ouvimos falar dele, podemos deduzir que ele foi absorvido pela maleta. E assim como ele, a gente nunca teve respostas do que aconteceu com o pai do Eustácio. O que sabemos é que sobrou a mãe do Eustácio e ela decidiu partir dali e
tudo acabou sendo herdado por ele. Em algum momento no meio disso, o Eustácio acabou conhecendo a Muriel. A gente não sabe como, porque ela é da Escócia e ele é do Kansas. E desde o início a sua mãe era completamente contra esse relacionamento. Ela odeia a Muriel. Mas se não fosse por ela, eu acredito que todos ali já teriam morrido de fome. Afinal, desde os tempos do pai do Eustácio, nada cresceu ali porque eles não sabiam plantar. Eles até que tentavam, mas com todo aquele mau humor e toda aquela raiva, nada nunca iria crescer ali. E tirando o fato também que o Eustácio se recusava a dar as oferendas para o fantasma da colheita, que, meu Deus do céu, esse personagem é muito perturbador. Eu daria tudo pra esse cara, pra ele nunca mais aparecer na minha frente. Mas só que mesmo assim, toda vez que a Muriel tentava plantar algo, dava muito certo, porque ela é a definição de uma pessoa humilde e que trabalha duro pela sua família. Mesmo vivendo no lugar mais horroroso do mundo, ela se esforçava muito para que tudo funcionasse e sempre fazendo isso de uma maneira positiva. E isso pode ter uma explicação, afinal ela cresceu em uma família cheia de amor. A sua mãe sempre dizia que ela parecia muito com a Mona Lisa, mesmo não parecendo nada. Isso com certeza tornou ela a pessoa amável que ela é e um dia transferiria todo esse amor para uma nova criatura, um cachorrinho que ela encontrou no meio do lixo. E como ela com o Eustácio nunca tiveram um filho, eu não sei nem se um dia eles se amaram de verdade, ela meio que adota o Coragem como seu próprio filho e começa a tratar ele muito bem. Só que isso começa a dar ciúmes no Eustácio, e é por conta disso que ele começa a ter raiva do Coragem. Eles meio que disputam a atenção da Muriel, e é uma situação complicada porque eles estão tão velhos que mesmo se trocasse o Coragem por um robô, eles nem notariam. E bom, aqui chegamos ao episódio piloto do desenho. E o legal do Coragem é que ele, mesmo sendo um cartoon dessa época em que cada episódio era uma história paralela, ele mesmo assim criava sequência para algumas histórias. Então claro, você podia assistir separadamente, que ia fazer sentido, mas se você assistisse tudo, você ia ver que algumas histórias têm continuação, o que é muito legal. Como é o exemplo do próprio piloto desse desenho, com o frango espacial. Esse frango sinistro chega até na fazenda, maltrata todas as galinhas e toma o lugar delas, dando alguns ovos que estão infectados. E quem comesse eles ia acabar se transformando também em um frango espacial. Eu acho que a sua intenção era fazer um exército de frangos espaciais, mas ele acaba sendo assado sem querer pelo seu próprio laser. E essa história continuaria mais pra frente, quando esse frango volta todo assado mesmo e sem cabeça. O seu plano era se vingar e pegar a cabeça do Coragem para ele, só que ele não consegue, ele tenta com a do Muriel, também não consegue, e acaba conseguindo a do Eustácio, que sim, ele fica sem cabeça, e o final do episódio é ele vindo sem cabeça com o chinelo da Muriel. É muito bizarro. O frango acaba sendo destruído pelo seu próprio míssil, mas essa história não iria acabar aqui, porque os seus filhos viriam para te vingar. E pela falta de cabeça do seu pai, eles tinham 3. E eles eram completamente tontos, porque quem realmente mandou eles lá foi a sua mãe, para que eles pudessem vingar a morte do seu esposo. E eles tinham que voltar para casa com alguma prova de que eles tinham acabado com o Coragem. Então ele, que é muito esperto, acaba fazendo eles tirarem fotos como se realmente eles estivessem batendo e matando o Coragem, mas na verdade era tudo uma encenação. Assim eles podem voltar como heróis para casa e o Coragem também ficaria de boa. Mas essa seria só a primeira história deles com aves que querem alguma coisa. Dessa vez, um pato queria comer a Muriel. Só que antes ele decide torturá-la para ela ficar com um gosto melhor. E aí que entra um grande personagem também de Coragem, que é o seu computador.
Ele aparentemente sabe muitas coisas sobre o lugar nenhum e tem respostas para coisas completamente aleatórias, então ele realmente parece ser uma pessoa. Só que nem sempre ele tem as respostas certas para resolver os problemas do Coragem. Nesse caso ele tem que chamar a polícia. E é aí que a gente descobre que o LeQuack, que é esse pato metido artista francês, quer de qualquer forma conseguir uma fortuna e ele tem diversos crimes, então ele acaba sendo preso. Só que ele conseguiria escapar e voltaria em um episódio mais pra frente. Ele vem disfarçado como um técnico de televisão e começa a manipular o Eustácio e a Muriel para que eles roubem uma loteria. Só que ele acaba sendo torrado por um explosivo e a polícia pega ele novamente. Só que isso também não pararia o LeQuack, que se aproveita de uma rebelião na prisão para conseguir escapar novamente, e o seu novo plano é utilizar a Muriel em cima de um balão, jogando ela lá de cima e fazendo ela roubar diversas coisas como obra de artes, pertences e muito dinheiro. Só que a polícia consegue novamente armar para ele e capturá-lo mais uma vez. E sim, ele conseguiria fugir mais uma vez no futuro, mas a gente já conta essa história. Um tempo depois, um cara misterioso acaba ligando para Muriel, oferecendo um colchão para ela que mudaria sua vida para sempre. Só que essa mudança não seria para melhor, porque esse colchão teria um demônio dentro dele que acabaria possuindo a Muriel. E esse é o episódio homenagem ao filme Exorcista, então tem virada de cabeça, vômito e tudo que tem direito. E para conseguir resolver isso, o Coragem tem que simplesmente fazer um exorcismo com a Muriel. E um tempo depois, outras aves espaciais iriam dar dor de cabeça para o Coragem. Esses patos alienígenas coloridos queriam resgatar o seu irmão que estava dentro da Área 51. E isso pode explicar muita coisa. Lugar nenhum estar perto da Área 51, essas coisas de alienígenas, sobrenaturais, enfim. O Coragem acaba fazendo um acordo e ele vai atrás de resgatar o irmão dos patos e descobre que o governo na verdade tem um monte de alienígenas em sua posse. E pelo menos o pato foi resgatado. Só que não são só alienígenas que perturbam o Coragem, mas também maldições, assim como a pedra do rei Ramsés. Essa pedra encontrada por ele, que na verdade é muito valiosa, é pega pelo Eustácio, que quer vendê-la e não se desfaz dela por nada, mesmo ele sendo avisado por esse ser extremamente macabro que eu tinha muito medo quando era criança, de que diversas pragas iriam acontecer com ele se ele não devolvesse a pedra. E bom, ele acaba sofrendo as consequências. E se não bastasse as aves alienígenas, que tal aves que são deuses? Pois bem, um dia assim do nada, Muriel é visitada por um pato deus que acaba se apaixonando por ela. Ele tenta de tudo, mas ela acaba deixando ele na friend zone e isso deixa ele furioso. Afinal, ele é um deus e está sendo recusado por uma mera humana. Só que por sorte, ele acaba se apaixonando ainda mais pelo caminhão do Eustácio. Afinal, ele tem uma buzina que é bem parecida com o seu som de pato, então ele acaba levando essa caminhonete até o Olimpo. E é muito legal ver que muitos episódios do Coragem têm uma consciência ambiental por trás, como é o caso do episódio do Boneco de Neve, que carrega um grande ódio dos humanos por terem ferido a camada de ozônio e feito com que todos que ele amassem acabassem morrendo, sendo derretidos. Então ele planeja sua vingança contra eles e acaba capturando a Muriel com o Eustácio, querendo coletar os seus DNAs. E o jeito que o Coragem consegue resolver isso é literalmente costurando a camada de ozônio que foi aberta, e assim a espécie dos bonecos de neve voltaram à vida. E isso com certeza foi um final feliz, mas nem sempre os finais dos episódios são assim, como é o caso do Fuzile. Esse jacaré que promete tornar a Muriel e o Eustácio grandes estrelas, na verdade só estava querendo transformá-los em marionete. Ele tem uma grande coleção de marionetes, todas feitas com pessoas de verdade, o que é muito bizarro. Mas o pior é que ele consegue transformá-los em marionete. O Coragem consegue derrotá-lo no meio do episódio e o final é extremamente perturbador, porque o Coragem continua vivendo como se eles fossem marionetes. Isso é um exemplo da liberdade que eles tinham para criar
algo tão bizarro, tão perturbador em um desenho para criança. Que além do contexto, também tinha muitas cenas perturbadoras. Eu me lembro de assistir e ficar realmente incomodado. Como no episódio em que o pé fungado do Eustácio ganha vida e para salvá-lo, o Coragem tem que lamber ele e fazer cócegas. Meu Deus, o quão nojento é isso. Ou quando o Eustácio fica com inveja que o Coragem conseguiu plantar uma árvore e ainda por cima ela concedia desejos, acabou fazendo com que a Muriel ficasse doente e olha só a cabeça dessa mulher. Isso é muito nojento. E tem a vez também que o Eustácio é amaldiçoado e uma nuvem fica perseguindo e chovendo em cima dele onde quer que ele vá. E por conta disso cresce diversos cogumelos na sua pele. E meu Deus do céu, velho, pra quê? Não era necessário? Isso me dá muita agonia de assistir. E é legal que tinha uns episódios que saíam um pouco da rotina ali na fazenda no meio do nada. Tipo o episódio que eles vão pra cidade e uma barata acaba convidando eles para comer cachorro quente e eles aceitam. E a cidade não parece ser um lugar tão normal assim. Essa barata acabou obrigando Coragem a buscar um pacote no que parece ser um antigo hospício abandonado. E eu amo essa fusão de imagens, apesar de ser muito bizarro. Tem um outro episódio também que a Terra acaba sendo golpeada por um meteorito e avança no tempo em 1000 anos. E nesse futuro quem governa a Terra são as bananas. Só que o que elas não sabem é que elas são governadas por um macaco que acaba comendo essas bananas escondido. Então Coragem organiza uma rebelião contra essa tirania e salva o povo banana. Mesmo que no final eles acabam voltando no tempo como se nada tivesse acontecido. Um tempo depois, em um dia de tempestade, o computador do Coragem acaba recebendo uma descarga de energia muito grande que acaba dando ele autonomia para caminhar. E dessa forma ele tenta usar o corpo do Eustácio, mas não dá muito certo e acaba indo para o corpo da Muriel. E seu objetivo é tentar provar que ele é superior à raça humana. Só que todos os experimentos que ele estava fazendo ia acabar matando o corpo da Muriel, afinal ela ainda era uma humana. Então Coragem fica salvando ela de todas as coisas possíveis. E no final o computador entende o que ele estava fazendo e deixa o corpo da Muriel. Só que justo nesse momento ele acaba sendo infectado por um vírus que acaba sugando eles. E assim vemos uma cena do Coragem em 3D, que é muito legal. E o Coragem consegue derrotar esse vírus com a sopa quente da Muriel. Depois disso começa uma série de ataques alienígenas. Primeiramente alguns deles acabam roubando a gentileza da Muriel e ela fica super grossa igual o Eustácio. E sobra, claro, para o Coragem conseguir recuperar a gentileza dela. Depois uma outra espécie de aliens infectados com uma terrível doença vão até a Terra para tentar achar uma cura. E acabam fazendo diversos experimentos bizarros com eles. E sim, eles conseguem uma cura e vão embora. Talvez criticando como nós usamos outros seres vivos como experimentos para criar curas de doenças que nós temos. Depois eles são atacados por uma minhoca gigante alienígena que acaba engolindo a Muriel e o Coragem tem que ir até o espaço para salvá-la. E lá eles encontram uma menina azul gigante que trata essa minhoca como um animal de estimação. E eles conseguem ir embora dali, mesmo a menina ficando brava porque ela também queria eles como animais de estimação. Quando voltam à fazenda, eles são visitados pelo Fantasma da Colheita, que também é um dos episódios mais perturbadores da minha infância. E ele exige que seja feita uma oferenda para ele em 5 minutos ou então eles têm que partir da fazenda. E como sempre acaba sobrando pro Coragem ter essa solução e ele faz uma pequena planta nascer com o suor do Eustácio, mas só que literalmente. E depois disso algumas empresas acabam aparecendo, como a que faz o Eustácio assinar um contrato sem ele ler as letras miúdas e transforma a fazenda em um experimento dentro de um domo gigante que consegue fazer aquela terra ser fértil, mas as plantas acabam se tornando carnívoras e mortíferas.
A sorte é que elas são atraídas pelo chulé do Eustácio e o Coragem consegue fazer com que elas comam umas às outras com isso. E assim eles são salvos. Bom, por enquanto, porque depois as indústrias do crescimento aparecem atrás da Muriel, que tem um tipo sanguíneo específico. E eles usam ela e diversas outras pessoas da pior forma possível, crescendo seus cabelos. E claro, quem estava por trás de tudo isso era a mãe do Eustácio. O Coragem consegue salvá-la, mas a Muriel não ficaria tranquila. Na verdade, daqui pra frente ele iria salvar ela inúmeras vezes. Como quando a polícia tentou prendê-la porque tinha uma pessoa muito parecida com ela roubando bancos por aí. Quando o Mago dos Sonhos acaba roubando os sonhos dela e ela não consegue mais dormir tranquilamente. Ou quando eles são atacados por um bando de sapos que não tem mais a sua represa e acabam escravizando a Muriel e o Eustácio. E ele também acaba ajudando a Bunny e a Kitty. E esse é o episódio que tem um subtexto muito interessante. Ele começa extremamente bizarro porque esse ser mascarado aparece por lá e começa a maltratar o Coragem, dizendo que todos os cachorros são maus. Só que ela pensa isso porque a sua melhor amiga vive um relacionamento extremamente abusivo com o Mad Dog, que é um cachorro que representa puramente o machismo da sociedade. E o Coragem acaba descobrindo toda a história por trás e salva a Bunny, que consegue ficar junto com a Kitty no final do episódio. E é muito fofinho porque dá a entender que elas são verdadeiramente apaixonadas. Só que a Kitty não era a única personagem a odiar cães. Quem não se lembra do Cats? Esse personagem extremamente sádico e vigarista infernizou muitas vezes o Coragem e sua família porque ele tem uma grande aversão a cachorros, principalmente pelo Coragem. E o que mais dá medo nele é que ele tem toda essa pegada psicopata mesmo. Ele, por exemplo, gerenciava o Hotel Carts, onde ele usava os seus clientes para alimentar as suas aranhas. E dá a entender que ele já matou diversos clientes para isso. E mesmo Coragem tendo salvado e protegido o Eustácio e a Muriel diversas vezes das mais inúmeras loucuras desse mundo, o Eustácio é um extremo babaca e mimado que fica com ciúmes porque a Muriel ama e cuida do Coragem. Então ele decide reunir todos os inimigos do Coragem para ir contra ele, mas ele nunca percebeu que eles também são seus inimigos. Então todos eles juntos, da maneira mais covarde possível, começam a torturar o Coragem, fazendo ele chegar no seu limite e despertar um grande grito que acabaria estremecendo toda a casa e criando um grande buraco que mandaria todos os seus vilões, de uma vez por todas, eu espero, diretamente pro inferno. E eu queria que o Eustácio fosse junto com eles também, porque olha, meu Deus do céu, dá muita dó do Coragem, tadinho. E assim, com todos os seus vilões derrotados, chegamos ao último episódio. O Coragem acaba vendo um anúncio de cachorros perdidos na garrafa de leite e isso desperta uma memória nele. Ele lembra que quando ele era apenas um bebê, ele foi separado dos seus pais por um veterinário louco. Ele ficou tão mal ao ver isso que a Muriel decidiu levar ele até um veterinário. E este era exatamente o mesmo louco que enviou seus pais para o espaço. E o seu plano era fazer a mesma coisa com o Coragem. Só que ele não era mais aquele filhotinho inocente da primeira vez que eles se encontraram. Ele passou por anos de experiência lidando com as coisas mais absurdas do mundo, então nada seria uma surpresa para ele. Dessa forma ele consegue reverter a situação e mandar o próprio veterinário louco para o espaço. Quando ele chega em um planeta meio desconhecido, lá está todos os cachorros que um dia ele mandou para o espaço, sedentos por vingança. Inclusive os pais do Coragem, que continuam vivos. Eu queria muito que esse final fosse um pouco diferente e o Coragem acabasse se reencontrando com seus pais. Ia ser muito legal. E eu gosto de acreditar que em algum momento ele fez isso e viveu o resto da sua vida tranquilo e em paz, cheio de amor, em compensação do tanto que ele já sofreu nessa vida. É pedir muito esse final feliz? Eu acho que não. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar
deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar o sininho para ter as notificações dos próximos vídeos de história, certo? Então é isso, aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau!